Porque quando o homem rejeitou a Deus, o homem automaticamente se tornou inimigo de Deus, detestável a Deus, e tudo que o homem fazia não agradava ao Senhor. Porém, foi Deus o primeiro a prometer o resgate, o escape, o Salvador. Não foi o homem que, vendo a sua pequenez, as suas limitações, a sua dureza no coração, não foi o homem vendo a sua sujeira, a sua desgraça, vendo a sua imundícia, que quis Deus. Pelo contrário, ele sempre rejeita a Deus. Naturalmente o homem rejeita ao Senhor. Naturalmente o homem é inimigo de Deus. É Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, que dá o primeiro passo em direção à restauração, ao resgate desse homem. Isso é a missão de Deus. E o que é que a igreja faz? Onde é que a igreja entra? A igreja entra cooperando nessa missão. A igreja são os olhos, os braços, a perna. Pronto, pode parar aí. Um pouquinho distorcido, mas dá para entender. Pode passar mais um, por favor. Não, volte aí. Ele não vai passar? Tudo bem. Deixa eu. Então a igreja ela vai entrar dando suporte a essa missão que é de Deus. A igreja ela vai entrar sendo os braços, as pernas, os olhos, a boca de Deus nessa terra. É através da igreja em que Deus cumpre a sua missão nessa terra. Então a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E nós estamos aqui para dar encaminhamento a essa missão sobre a face da terra. Amém? A igreja tem dois propósitos básicos: a evangelização e a edificação dos santos. Esses são dois propósitos básicos: tanto ganhar almas como manter as almas e deixá-las edificadas. Esse é o trabalho da igreja. Mas na hora em que ganha almas, a igreja se divide em duas: a missão local, o evangelismo local, e a missão transcultural, a qual nós chamamos de missões. São dois braços da mesma igreja, porque nós aprendemos hoje na escola dominical que a igreja é divisível. Então a igreja é um corpo uno, indivíduo. Ela não se divide, mas ela tem dois braços, como nós também temos, o lado esquerdo e o lado direito. Nós temos o braço da evangelização local, que é o evangelismo pioneiro, o evangelismo individual. É você sair de casa em casa, é você pregar nas praças, é a igreja de porta aberta. Isso é evangelismo local. É quando a igreja não precisa sair de onde está para evangelizar, para pregar o evangelho, para pregar as boas novas, para ser usada por Deus para resgatar vidas. Isso é evangelização local, evangelismo local. Isso é um braço da igreja. O outro braço da igreja se chama evangelização transcultural, e aí a gente denomina de missões no plural. Toda vida que eu falar missão, você vai incluir evangelização local e missões transculturais. Toda vida que eu falar missão no singular, toda vida que eu falar missões, você vai saber que é transcultural. É você sair de onde você está para ir para outras culturas, levar o evangelho que você recebeu aqui na sua casa para pessoas que não receberam em terras distantes, em outras nações, em outras culturas. Isso é evangelização transcultural. Isso é muito antigo. Porém, dos tempos para cá, apareceu um termo chamado igreja missional. O que é a igreja missional? A igreja missional, ela engloba todos esses elementos. A igreja missional é aquela que é envolvida com a missão de Deus em tudo que ela faz. Porque não há sentido de haver igreja se não houver missão. E veja que eu falo missão no singular. A igreja, ela é criada primeiramente também para ter missão. Se a igreja não cumpre a missão de Deus, ela deixa de ser igreja, ela passa a ser um clube social. Ela passa a ser uma associação de pessoas que vêm para louvar a uma divindade. Ela deixa de ser igreja do Senhor.
Porque a igreja do Senhor tem que fazer missão. A igreja do Senhor tem que fazer missão em todos os departamentos. Na hora em que o porteiro recebe alguém, ela tem que fazer missão. Na hora em que a mocidade, os jovens cantam, eles têm que fazer missão. Na hora que as senhoras cantam, eles têm que fazer missão. Na hora que o guitarrista sola, ele tem que fazer missão. Porque tudo tem que ser voltado para o resgate, restauração e edificação do ser humano. Isso é o primeiro estágio da missão. E é o que Deus quer de cada um de nós. Tudo que você fizer dentro do departamento, dentro da igreja, tem que ser missional. Tudo que você fizer tem que ser para a obra de restauração do homem. Seja edificação sua, seja edificação dos outros. Isso é igreja missional. Isso é o que a gente está vendo que necessita. Não basta só você pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho, discipular e batizar. Não basta só ganhar, você tem que reter, você tem que manter. Missão engloba tudo isso. Engloba o ganhar e o manter. Então a missão de Deus é o homem estar restaurado em comunhão com Ele. E a igreja, tudo que fizer, ela tem que fazer pensando nisso. Tem que fazer pensando na restauração do homem para Deus. Pode passar aí. Pode passar. Em missões buscamos povos não alcançados. Pode passar. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado, muita gente pensa que povo não alcançado são aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Também são. Só que existem também, pode passar, um tipo de povo não alcançado que nós esquecemos, que são as pessoas que não têm capacidade de se sustentar dentro de uma igreja. São pessoas que têm pouca mão de obra, têm poucas pessoas para ajudá-los. Ele coloca aí, ó, por exemplo, o povo Lebu, no Senegal, existe até uma Assembleia de Deus lá, porém, não existem mais do que 8 crentes naquela igreja. E o que é necessário fazer? É necessário que a igreja, que hoje consegue ficar de pé sozinha, claro, com a graça de Deus, mas consegue se sustentar, intervenha para ajudar essas pessoas. E isso é missão transcultural também. Assim como é importante a missão local, a missão transcultural é fundamental. Porque se a igreja não faz a missão transcultural, ela é um corpo de uma perna só ou de um braço só. Ela vai andar aleijada, ela vai andar castigando, ela não vai dar corretamente. Então, o povo não alcançado também são aquelas igrejas que têm poucos recursos humanos, materiais. Pode passar. Pode passar. Tem esse texto aí, eu estava pulando alguns slides, né? Tem um vídeo aí, não tem? Antes desse slide aí, clique no slide. Era para ter um vídeo aí, mas eu entendi por quê. Porque quando transferiu para lá, o vídeo não foi, né? O vídeo está no HD. Então, quando você pensa, ou quando nós falamos, em missões transculturais, aí algumas pessoas ficam se perguntando por quê? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com a pessoa que está lá, não sei aonde, se tem tantas aqui que também precisam? O que é que eu tenho a ver com a pessoa que está lá na África, está lá na Ásia, se a minha realidade é tão carente quanto a dela ou até mais? Se precisam de gente aqui, o que é que eu tenho a ver com isso? Aí eu te apresento esse versículo aí. O versículo que o próprio Deus fala. Um versículo em que não tem como você continuar com essa mesma desculpa. Fui buscado dos que não perguntavam por mim.
fui achado daqueles que não me buscaram, e a uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. É o próprio Deus que está falando daqueles que não pensavam nele, daqueles que não buscaram ele, daqueles que não esperavam ter um encontro com ele, mas o próprio Deus se prontifica, se coloca e diz: eis-me aqui para essas pessoas. O próprio Deus se apresenta para as pessoas que o rejeitam, que não querem saber dele, e diz: eis-me aqui. Como pode eu ou você ficar ignorante ou deixar isso passar? Como nós podemos achar que isso não tem nada a ver conosco, se é o próprio Pai nosso que se prontifica e nos levanta para isso? Não tem como a igreja do Senhor não também dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, já que é o próprio Deus que se apresenta assim. Pode passar. Pode passar. Nossos missionários, eles estão em Moçambique, na África. Nós estamos ali no Brasil, eles estão na África, Moçambique, naquele lugarzinho vermelho ali, sudeste da África. Isso aí é Moçambique. A capital fica mais ou menos ao sul. Pode passar. E eles estão na região metropolitana de Moçambique, chamado Matola. Matola é um estado, um município, na verdade, vizinho à capital. Essas aí são algumas fotos lá do trabalho deles. Só aguarda um pouquinho, por favor. O culto lá é pela manhã, porque à noite não tem eletricidade. O Emilson é muito destemido, graças a Deus. Ele se esforçou, Deus abençoou, e eles compraram esse terreno aí, o terreno lá de um lote. E ele já começou a fazer o culto no terreno sem nada. Ele já colocou essa tenda e já chamou o povo. E aí já é um culto que foi culto, se não me engano, esse culto foi culto passado, já com as crianças. Pode passar. Aí o culto, ele dirigindo o culto é no ermo, não tem nada, é um terreno, não tem vizinho, é uma área distante de onde eles estão. Nós vamos ver os transportes que eles vão usar. Então que eles usam a tenda, e é pela manhã o culto. Tem pessoas que já são crentes em Jesus e pessoas que ainda estão se firmando na fé ou estão aceitando. O trabalho principal é com crianças. Por quê? Porque a criança, ele é o primeiro canal hoje na cosmovisão missológica. Porque a criança, ela consegue evangelizar os pais, e ela consegue entender de Jesus mais do que o adulto. Ela consegue receber a mensagem do Evangelho com mais prontidão do que adulto. E ela consegue pregar para os pais também. Isso aí, a missionária Jane pregando o Evangelho, eles pregam com ilustração. Pode passar. O Emilson também, a Jane, a Elisa dá suporte. Lá, uma das estratégias que eles usam é o artesanato. Esse trabalho manual para chamar as famílias, as mães de famílias, né? Então a Jane, ela já trabalhava com isso aqui, levou isso para lá também. Isso aí é um discipulado, é Emilson trabalhando no discipulado com os irmãos. O discipulado é muito importante, não tem como evangelizar se não houver discipulado. Isso aí houve um evento dos jovens, com a mocidade lá, eles passaram um filme daquele Deus Não Está Morto. Então eles passaram esse filme para esses jovens aí. Dá só uma pausa aí, essa criança, ele está nesse paninho, na verdade é o carrinho dela, né? A bolsinha dela. Eles carregam as crianças assim.
Geralmente é a mulher quem trabalha na roça, e o homem fica no comércio, ou fica em casa, ou fica lá na cachaça dele. Então a mulher é que vai trabalhar, passa o dia na roça, tá certo? E ainda faz o almoço, a janta e carrega o menino nessa bolsinha aí feita com esse pano. O menino dorme, acorda, faz tudo aí nessa bolsinha. Tudo aí. Vai ficar no sol. Lá não tem negócio de moleirinha fraca, né? O menino já cresce já com moleirinha forte. Não tem moleza não, tá certo? Então o costume deles. Aí é o seguinte, é uma Kombi, não é uma Kombi, é uma Topic, sei lá o que é isso, é um transporte coletivo. Isso que eles chamam de chapa, o nome disso aí é chapa. O Emilson e a Jane e a Elisama pegam esse transporte todo dia. Isso aí está na parte dos desafios missionários. Toda vida que vai para a igreja, o Emilson pega esse transporte aí, porque o ônibus não vai para lá, o que vai para lá é esse carrinho aí, essa caminhonetazinha aí. Lá na África, pode parar aí, lá na África, legislação não existe assim, né? Existe a questão legal, mas na prática não há esse respeito. Então, quanto mais couber gente, melhor que pode entrar. Não tem limite de passageiro. Emilson fala que tem gente que muitas vezes vai sentado na janela. Não tem limite. Vai, é o carro que tem, o carro passa de hora em hora, e aí vai, lota e vai. Esse aí ainda está vago, né? A gente pode ver que ainda cabe mais uns 5 ou 6. Pode passar. Né? E aí é dentro daquela topiczinha. Está quase cheio, né, irmãos? Ainda cabe mais alguns sovacozinhos aí. Irmãos, isso aí é interessante. Isso aí é o tanque de gasolina, o tanque de combustível. O tanque de combustível no carro, o carro não tem painel, né? É só o volante. Então o tanque de combustível fica no meio, perto do motorista, no meio de todo mundo. As pessoas, é como um pau de arara, as pessoas ficam em volta e o tanque de combustível lá. Quando está acabando a gasolina, a medida é no olho. O motorista olha para lá, e aí olha para lá e vê se está faltando gasolina ou não, se precisa para gasolina. O tanque é externo, quando não é botijão. Isso aí é a Elisama, eu bateu a foto da Elisama para mostrar que isso é real e todas as fotos são dele, né? A Elisama deve estar com uns 12 anos, 13 anos agora, e acompanha ele. Então é difícil para eles. A Jane, o Wilson falou que quem mais sofre é a Jane e a Elisama, claro, porque não há limite. Aqui ainda há um certo respeito, né? Mas lá não existe isso. Lá o homem se joga por cima da mulher, a mulher que se aguente, não há limite. Então é muito difícil para elas. Então são motivos de oração, são dificuldades lá que eles enfrentam. Pode passar. Aí, o presbítero Batista já mostrou. O Emilson tirou essas fotos para mostrar que a diferença de preço é muito grande. Lá a manteiga é 149 miticais, a moeda é o mitical. Para você saber o real, é só dividir por 10. Então a manteiga lá é R$14,90. Pode passar. Aí o óleo é R$9,90 miticais. Foi falar também do botijão de gás. Por exemplo, somente o gás de 11 quilos, aqui são 13. Lá é 710. 710 só o gás, miticais, que dá R$71. Se a pessoa não tiver o botijão ainda, são 4.000 miticais, R$400. O missionário ainda não tem botijão próprio, porque ainda não teve condições de comprar. R$400, que ele tem lá emprestado da base da Jocum. Então ele está comprando só o gás, que é R$71. O botijão ele ainda não comprou, que é R$400. Certo? Aí tem uns absurdos, né, que já foi falado. O papel higiênico lá é difícil, né? R$22 é difícil. O shampoo R$25, o café R$35 e o queijo R$64,90. São absurdos que nós aqui temos que dar glória a Deus, mas temos que entender que é muito difícil. O Emilson, a gente passa para o Emilson um valor de R$3.200. Ele recebe lá
$780, tirando essas coisas aí. Então, apertar o cinto, né, irmãos? O homem de Deus, a família de Deus que está confiando em nós. Eu não estou pedindo oferta, estou dizendo para a gente pensar nessas coisas, pensar como é difícil, pensar qual é o sacrifício que uma pessoa dessa faz, porque foi chamado por Deus, e nós somos o suporte deles. O único trabalho que eles fazem lá é pregar o Evangelho. Eles são o braço da nossa igreja lá. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu, na verdade ela apareceu em 1910 por causa de 2 missionários que a gente conhece muito bem, Daniel Berg e Gunavrim. Foram esses 2 missionários que estavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Pode voltar lá, por favor. Estavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e Deus tocou o coração deles, e eles saíram de lá e vieram para cá, para Belém, em 1910. A Assembleia de Deus cresceu e é hoje essa potência de 22 milhões de membros, a maior denominação pentecostal do Brasil. Nasceu com 2 missionários. A Assembleia de Deus, essa igreja que nós andamos de pé, ela foi sustentada por missionários estrangeiros durante mais ou menos 30 anos. Depois que os missionários fundaram a igreja, houve auxílio estrangeiro durante mais ou menos 30 anos, injeção de dinheiro dos estrangeiros, suecos e americanos, para que a igreja pudesse se sustentar sozinha. Só depois da convenção em Natal, em 1930 e pouco, é que os estrangeiros passaram o trabalho para os nativos, os brasileiros. Então, o que é que nós queremos e o que é que nós esperamos? É que nós daqui do Industrial possa ser o braço pioneiro nosso lá dentro de Moçambique, para que daqui a 100 anos a nossa esperança é que em Moçambique esteja uma igreja tão firmada quanto a nossa hoje. É por isso que nós insistimos nessa área, é por isso que Deus insiste, porque Deus sabe o nosso potencial, Deus conhece quem colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele sabe que nós, quando quisermos e despertarmos, nós somos uma bomba atômica nesse mundo. Nós entramos e saímos de onde quisermos, e as portas do inferno não prevalecem. Nós entramos dentro do inferno, resgatamos vidas, e o diabo não pode fazer nada. Então nós somos os pioneiros em Moçambique, assim como os estrangeiros suecos, os estrangeiros americanos foram pioneiros aqui no Brasil. A nossa esperança é essa, que o nosso legado deixe milhões de moçambicanos crentes em Jesus como nós somos hoje. Essa é a nossa esperança. É por isso que a gente insiste na volta toda para tentar explicar isso. Nós somos os braços de Deus, as pernas de Deus nessa terra. Nós somos o rosto de Deus. Quando as pessoas do mundo olham procurando Deus na face da terra, eles olham para nós. Quando eles olham para você, eles esperam encontrar Deus em você. É isso que a igreja é. A igreja é o espelho de Deus nessa terra. Deus anda na terra pela igreja. Deus fala na terra pela igreja. Deus faz as coisas na terra pela igreja. É por isso que a nossa missão é cooperar com a missão de Deus, que a missão de Deus é resgatar todo ser humano para Ele de volta. Ele já fez isso comigo e com você. Cabe a nós agora aderirmos a essa missão que Ele já fez antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Nós vamos concluir. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Vamos meditar rapidamente no texto. Marcos, capítulo 8. A segunda ceia.
Marcos capítulo 8, versículo 1. Acompanhe aí. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu vos despedir para suas casas, em jejum desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: onde poderá alguém fartar de pão nesse deserto? Irmãos, essa aqui é a segunda multiplicação dos pães. As pessoas querem confundir muitas vezes com a multiplicação do capítulo 6. É diferente. Na multiplicação do capítulo 6, ele estava em Betsaida, terra de Pedro, se eu não me engano, André e Filipe. Ele estava em território de crentes, ele estava em território de judeus. Nessa segunda multiplicação do mesmo livro de Marcos, eles estão no território pagão, eles estão no território sírio. Ali não tem crente. Ali as pessoas ouviram falar do poderoso Jesus, do profeta que fazia milagres, e as pessoas acompanharam Jesus até o deserto. Na primeira multiplicação dos pães, eles estavam perto de cidades. Tanto é que os discípulos: tu queres que a gente vá até as aldeias para comprar pão para esse povo? Na segunda multiplicação não tinha nada em volta. Se Jesus despedisse eles, eles iam morrer pelo caminho de fome. Estavam no meio do deserto. Na primeira multiplicação dos pães, talvez porque os discípulos também já estivessem com fome, foram os discípulos que disseram: Senhor, mestre, esse povo todo está com fome, despede eles para que vão comida. Claro, eles estavam interessados em comer também. Na segunda multiplicação, quem chama a atenção para a fome do povo é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que diz: olha, venham cá, vocês estão vendo esse povo aí? Eles estão com fome. O que é que a gente faz? Na primeira multiplicação dos pães, eu entendo que Jesus estava alimentando aqueles que já estavam com Ele. Jesus estava alimentando o seu povo. Jesus estava alimentando aqueles que já criam nele e eram crentes dele. Na segunda multiplicação dos pães, eu não vejo outro sentido. Para que Jesus vai fazer de novo o mesmo milagre? O primeiro milagre já não era bastante? Já não dava para o povo entender que Jesus era poderoso e podia alimentar 5.000 pessoas? Por que é que Jesus multiplica novamente? Se você ler o texto com atenção, você vai perceber que a segunda multiplicação dos pães era Jesus ensinando os discípulos que aquelas pessoas que estavam ali, que não eram dos deles, também precisavam comer do pão. Jesus sabia que precisava dar o exemplo aos seus discípulos, e os discípulos não compreenderiam se fosse de outra forma. Foi Jesus quem chamou a atenção deles. Foi o próprio Jesus que multiplicou os pães, para que os discípulos entendessem que eles estavam agora necessitando abrir os olhos para o resto das outras nações, das outras tribos, dos outros povos. Eu entendo nessa segunda passagem aqui que os discípulos já estavam alimentados. Os discípulos já tinham comido. É por isso que não foram eles que foram perturbar Jesus. Os discípulos já tinham recebido o pão que desceu do céu. Estavam fartos e cheios de pão. Mas havia necessidade de outras pessoas que não estavam com eles naquele local de também comer o pão do céu. E Jesus multiplica os pães para mostrar que há outras pessoas que precisam também receber Jesus como o único suficiente Salvador. Não é somente nós, irmãos, que precisamos do pão do céu. Jesus está levantando as nossas vistas, como ele fez com os discípulos. Ele diz: olhem para essa multidão e vejam, eles não são dos de vocês, mas eles precisam comer a minha comida também. Eles não andam como vocês, eles não são circuncidados como vocês, eles não têm o Espírito
Eles não têm o que vocês já receberam, mas eles precisam também. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus é o que está mais interessado. Continuando no texto, é Jesus que chama o povo, é Jesus que organiza o povo. Na primeira multiplicação, Jesus manda os discípulos organizar o povo. Nessa segunda, é o próprio Cristo que organiza. Olha o interesse de Cristo nessa nação. Olha o interesse de Cristo no resto do povo. Olha o interesse de Cristo para aqueles que não estão aqui hoje. Então Jesus pega o pão da graça, multiplica, e o que é que ele faz? Ele chama os discípulos para os discípulos distribuírem. Jesus já fez o que já deveria. Jesus já nos alimentou. Cabe a nós agora partilhar do pão que nós já recebemos para distribuir para aqueles que ainda não receberam. Cabe a nós pegarmos do pão que já recebemos e estamos fartos. Irmão, nós estamos fartos do pão do Senhor. Irmão, nós temos doutrina, nós temos escola dominical, nós temos as orações, nós temos os cultos aos domingos. Nós estamos fartos do pão do Senhor. E alguns ainda pensam em estragar o pão. Mas tem gente faminta que não recebe o pão de maneira nenhuma, não tem ideia, só come o pão que o diabo amassou. Eles não sabem o que é pão quentinho descendo do céu. Eles não sabem o que é o pão saído do forno. E nós temos em abundância aqui para entregar esse povo miserável, desgraçado. Que nós éramos como eles. Nós andávamos como eles. E teve alguém que teve coragem, que entregou o pão para nós, para a gente experimentar que comida deliciosa é essa. E nunca mais eu quero deixar. Quem aqui quer deixar o pão do céu? Quem aqui é louco? Depois que você experimenta esse carioquinha saindo do forno, você não deseja outra coisa. E você está farto disso. Eu estou farto disso. Eu tenho mais que distribuir. Porque se tu tem 2 túnicas, dá uma. Porque se tu tem 2, empresta o outro. E não tem. Porque se tu levar uma face, dá outra face. Porque tu tem outra. Porque se tu dá o pão, é sinal que tu tem abundância. E aí, no final, também sobra pão e sobra cestos. No primeiro, sobraram 12 cestos de pães, na primeira multiplicação. Mas os cestos que sobraram eram deste tamanho, assim. 12 cestos pequenininhos de pães. Na segunda multiplicação, sobram 7 cestos grandes de pães. O que Jesus está dizendo? Está dizendo, quando a igreja se envolve em missão, há abundância de pão nela. Quando o crente se envolve na missão de Deus, há abundância de pão na vida desse crente. Não tem um crente, irmão, não tem uma igreja que se dedique à missão de corpo e alma e que ela não prospere abundantemente e transborde. Todas as igrejas que se envolveram com missão abundantemente, lembre-se que eu estou falando missão no singular. Todas as igrejas que se envolveram com missão de Deus abundantemente receberam de volta, e não só cestinhos pequenos, mas cestos grandes de pães. E o pão pode ser o que você quiser. O que você quiser. Jesus falou o seguinte: se estiveres de acordo comigo, andando comigo, vivendo segundo a minha vontade, tudo que tu pedires, tu receberás. Tudo que você quiser, Ele vai te dar. Tudo que você sonhar, Ele pode realizar. Ele só pede uma coisa: que a igreja verdadeiramente seja uma igreja missionária, e que o seu coração tenha a missão de Deus queimando dentro de ti. Que quando tu vê alguém que está precisando do pão, o teu coração queime, o teu coração dilacere, porque o coração de Deus se entristece quando vê uma alma faminta pelo pão que Ele já deu à igreja. O pão do céu está conosco, é abundante em nossa vida. Que sejamos partilhadores desse pão. O Senhor já nos multiplicou, que a gente distribua esse pão para todos aqueles que necessitam, para aqueles que não estão aqui, para aqueles que não merecem, porque
porque nós também não merecíamos. Para aqueles que não andam do jeito que a gente anda, para aqueles que não concordam com o que a gente fala, para aqueles que são diferentes mesmo do que a gente pensa, o pão descido do céu é para todos os habitantes da terra. E de pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as, ou seja, fazendo discípulos e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja do Esperança é também nossa esperança na terra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por aquilo que temos ouvido da parte de Deus. O culto de missões de hoje foi um culto de conscientização missionária.